Agora, o teorema técnico, né, que é o teorema da divisão baricêntrica. Então, deixa eu lembrar para vocês o que a gente tinha. Então, a gente tinha um conjunto de subconjuntos em algum índice. Bom, não vou explicitar qual é o conjunto de índices. Vou chamar de J. Tal que o interior desses conjuntos cobre o espaço topológico X. Então, a gente criou, né, dada uma cobertura de X dessa forma, a gente criou um subcomplexo, que é o complexo gerado pelos simplexos cuja imagem está dentro de um desses UJs. Né? Então, a gente pensa assim, no sentido, é o subcomplexo dos simplexos singulares pequenos. Né? Pequenos no sentido de que cada um deles cabe em um desses UJs. Né? Então, a gente definiu Cn, X, U em cima. Esse aqui é o subgrupo gerado por simplexos tais que a imagem desse cara está contido em algum 1J. E é óbvio que a diferencial preserva esse conjunto, né? Vai levar o Cn-1, o Cnu em Cn-1, Cn-1U, então isso aqui de fato é um subcomplexo. Então, Cu, isso aqui é um subcomplexo de cadeias, e a inclusão é claramente um mapa de cadeias, né? Obviamente. A gente tem a inclusão. É um mapa de cadeias. Então, obviamente, isso aqui vai induzir uma aplicação I estrela nas homologias. E o teorema vai dizer que essa inclusão, que esse I estrela é um isomorfismo. Então, eu vou chamar de proposição, apesar de ser... A demonstração vai ser bem longa, mas não é uma coisa assim tão bonita, digamos. A proposição é que I estrela é um isomorfismo. Na verdade, a gente vai mostrar que I é homotópico à identidade, homotópico de cadeias. Né? Existe uma homotopia de cadeias entre I e a identidade. Não, desculpa. I existe uma homotopia de cadeias entre esse conjunto e esse conjunto. Ou seja, o I ele tem uma inversa homotópica. Né? Porque o I é uma inclusão. Então, a gente vai mostrar que existe uma aplicação voltando que é a inversa homotópica. O que isso significa? Né? Que existe uma aplicação, o mapa de cadeias, na outra direção, tal que a composição nas duas direções é homotópica à identidade. Né? Tal que I composto com ρ é homotópico à identidade e ρ composto com I é homotópico à identidade. Agora a gente tem que só lembrar o que significa ser homotópico. Né? A gente está na categoria de complexos de cadeia. Homotópico é que existe uma homotopia de cadeias. Né? Então, essa notação aqui significa, né, que a identidade menos essa composição é igual a dk mais kd para algum k. Né, isso aqui, essa definição é a definição de... O k é a chamada homotopia de cadeias. Então, a gente diz que dois mapas de cadeias são homotópicos se existe um operador k de grau mais 1 que tem essa propriedade. Então, a gente vai mostrar que isso aqui acontece. Tá? E essa segunda inclusão, na verdade, vai ser igual à identidade. Então, essa aqui vai ser tranquila. O importante vai ser mostrar essa igualdade e construir o ρ. Né? Então, a gente vai precisar construir uma aplicação que leva uma cadeia singular
numa cadeia singular desse tipo e que é homotópica à identidade. Tá claro isso daqui? Só o que você disse sobre K ser de grau mais 1 quer dizer que ele tá subindo. O K, ele vai levar, exatamente, ele vai levar o Cn em Cn mais 1. Que aí quando você compõe com um D dos dois lados, isso aqui vai ser um mapa de grau 0. E um mapa de cadeia é um mapa de grau 0. Tá? Então, essa é a ideia da demonstração. Né? Quer dizer, esse é o que a gente tem que lembrar. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Bom, vamos pensar aqui filosoficamente como é que a gente vai poder como é que a gente define esse mapa Rho. A ideia, a gente tem uma cadeia singular, que é você pode pensar como, bom, a imagem de um simplexo grandão lá no seu espaço topológico. E a gente quer chegar num complexo, numa coisa que é uma soma de simplexos pequenininhos, ou de simplexos que estão contidos nesses conjuntos diferentes. Então a gente tem que ter alguma forma de quebrar esses simplexos. Né? Então a gente quer quebrar, a ideia é que a gente quer quebrar um simplexo grande numa soma de simplexos pequenos. Então, isso é que é a chamada divisão baricêntrica. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né, nos casos mais... Vamos começar na dimensão pequena. Bom, se eu tenho um zero simplexo, obviamente ele já é pequeno. Ele tem... não tem como quebrar. Então, um zero simplexo, a gente deixa ele do jeito que está. Ele vai caber em qualquer aberto. Quer dizer, sempre cabe em um aberto porque a gente tem uma cobertura. Se a gente tem um simplexo, como é que a gente quebra? Bom, a gente pega o ponto do meio. Né? E assim por diante. A gente pode quebrar, a gente pode iterar. Né? Mas a operação principal é você pega o ponto do meio do intervalo e você quebra. Né? Se você tiver um 2 simplexo, como é que você quebra? Aí agora a gente já vai precisar de alguma coisa mais canônica. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente primeiro considera o baricentro do simplexo. Então, o que é o baricentro? O baricentro, se você quiser, é a média de todos os vértices. Né? Você pega, se você tiver com um simplexo de verdade, não a imagem de um simplexo, se tiver um simplexo em Rn, né, você pode pegar a soma dos vértices e dividir pelo número. Então, nesse caso, você pode pegar V0 mais V1 mais V2 e dividir por 3. Isso é o baricentro. Então, você pega esse baricentro. E agora, quais os simplexos que a gente vai querer que apareçam? Né? Bom, a gente poderia pensar em pegar só o baricentro e tirar um vértice e pegar o baricentro. Em substituir um vértice pelo baricentro. Mas isso aí não vai dar certo, né? Porque a gente vai continuar sempre com... vai ter sempre um lado que é muito grande se a gente fizer isso. Né? Se eu começar a dividir só botando baricentro, eu vou continuar tendo esse lado aqui muito grande. E o que a gente gostaria é que o diâmetro desses triângulos realmente vai diminuindo. Então a gente vai fazer uma coisa iterada. A gente vai pegar os baricentros também das arestas, né? E vai dividir o triângulo assim. Em 6 triângulos. Então a gente pegou os baricentros das arestas, né? E aí pegou o baricentro do triângulo e pegou todos os simplexos dessa forma. Tá? Então, a gente está fazendo, digamos, de uma forma iterativa esse processo. Como é que a gente faz isso em geral? Né? Bom, eu posso tentar fazer a figura em dimensão 3, mas eu não vou tentar. Tem no Hatcher. A figura começa a ficar um pouco complicada. Mas eu vou escrever agora como é que a gente faz isso algebricamente. Né? Então, a gente vai começar primeiro... Bom, primeiro deixa eu definir o baricentro. Isso aqui é uma coisa relativamente fácil. Se você tem um simplexo, a gente vai começar com simplexos contidos em... Isso aqui, bom, a gente está pensando nisso aqui como contido em algum Rn, né? Para um n suficientemente grande. Isso aqui é o conjunto, né? P0 a Pn são vetores. Isso aqui é o conjunto das combinações convexas de P0 até Pn. Então, isso aqui é o conjunto das coisas dessa forma, onde o somatório de Ti é igual a 1.
Tá? E o baricentro desse simplexo, ele é exatamente 1 sobre n mais 1, somatório de PI. Tá? Esse ponto. Então a gente tem essa fórmula bonitinha. Dado isso, vamos tentar definir qual é esse operador de divisão baricêntrica. Mas a gente vai começar num subcomplexo mais fácil, porque a gente vai começar só pensando em simplexos lineares, porque depois a gente pega a imagem num espaço topológico, mas vamos começar só com simplexos lineares. Esse tipo de coisa a gente fez também para definir diferencial, mas a gente fez meio que escondido, porque é tão fácil definir diferencial que, bom, a gente primeiro definiu a diferencial, digamos, para um simplexo, e depois a gente pegou um simplexo singular e restringiu aquele simplexo. Então, meio que não deu para ver muito bem o que a gente estava fazendo, mas aqui, como o processo é mais complicado, da divisão baricêntrica, a gente vai fazer primeiro para os simplexos em Rn, e depois a gente vai estender para os simplexos singulares, né, que são os mapas de simplexos no espaço topológico. Tá? E a gente também fez a divisão, o operador prisma, direto. A gente não falou nos simplexos lineares, mas você poderia adicionar um passo ali para o negócio ficar um pouco mais factível. Mas aqui vai ser praticamente fundamental primeiro fazer para os simplexos lineares. Né? Então, vamos supor que Y é um subconjunto de Rn. A gente normalmente vai pensar em Y como sendo um simplexo mesmo. Sei lá, digamos o simplexo... Mas assim, pode ser um conjunto convexo. E a gente vai considerar o subconjunto das cadeias lineares, ou das cadeias afins, que é um subconjunto do complexo de cadeias gerado pelos mapas, pelos simplexos afins. Então, isso aqui ele é gerado por sigma. Isso aqui é um mapa afim. Tá? Então, basicamente, né, é só você saber onde os pontos do simplexo original, né, isso aqui é, digamos, o simplexo padrão, onde esses pontos são levados, você tem exatamente a imagem do sigma. Então, ele está determinado pela imagem dos vértices. Então, a gente pode pensar simplesmente no sigma como sendo exatamente dessa forma. Né? Ele é dado pela combinação convexa dos vértices. Tá? Então, a gente já pode fazer tudo com os simplexos sendo dados por essa forma. Então, vamos definir agora a divisão baricêntrica. Para simplificar um pouquinho as contas, a gente vai colocar, vai fazer aquela redução que a gente fez com homologia singular. Né? Então, como é que a gente fez a redução? Né? A gente criou um complexo... E é claro, eu não falei que esse complexo ele é preservado pela diferencial. Então, é de fato um subcomplexo. Então, como é que a gente definiu essa redução? Né? A gente basicamente definiu uma cadeia, as cadeias menos 1. A gente basicamente definiu as cadeias menos 1 como sendo Z. É assim que a gente faz e a gente definiu aquele mapa, aquela aplicação epsilon. Mas uma outra forma de pensar nisso é a gente pensar nesse Z como sendo Z gerado pela cadeia vazia. A gente pensa na cadeia vazia como uma menos 1 cadeia. E a diferencial que leva um zero simplexo na cadeia vazia. Então, essa é uma outra perspectiva, né, do mapa epsilon. Mas é exatamente a mesma coisa. Esse diferencial aqui, né, indo de LC0 para LC-1, é exatamente o epsilon que a gente tinha definido na aula passada. Então, a gente tem agora esse complexo de cadeias afins aumentado. E, de novo, isso aí é porque em alguns momentos a gente não vai querer diferenciar o caso zero do caso maior do que zero, e esse artifício algébrico faz com que isso fique mais fácil. Tá. Então, a gente vai ter o d ao quadrado igual a zero, então a gente vai ter uma homologia. E agora eu quero definir um operador que vai de LCN de y em LCN de y, que é exatamente o que eu gostaria que fosse a divisão baricêntrica. Que vai pegar um simplexo aqui e vai dividir e vai deixar, digamos, vai escrever ele como uma soma daqueles simplexos que eu fiz o desenho ali. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente, a forma mais fácil é fazer indutivamente.
Então, primeiro a gente vai definir, né, S da menos 1 cadeia como sendo, bom, S vai ser a identidade na menos 1 cadeia e vai ser também a identidade nas zero cadeias. E agora a gente vai começar a definir S indutivamente, da seguinte forma. Bom, primeiro, né, dado um simplexo, a gente tem o baricentro, que é o ponto que eu defino daquela forma. Isso aqui vai gerar um operador, né? Isso aqui, se você pegar um ponto qualquer, na verdade, ele vai gerar um operador que eu vou chamar de B sigma, que vai de Cn em Cn mais 1, que é basicamente você acrescentar esse ponto como um vértice. Né? Então você pega um simplexo W0 até Wn e você acrescenta o baricentro. Tá? Onde, aqui na minha anotação, né, se eu tenho dois iguais, isso aqui é o simplexo zero. De novo, é por isso que eu tenho que também estar eu não posso fazer isso aqui direto só para os geradores, eu tenho que estar, de fato, deixa eu botar um L aqui para ser mais claro. Eu tenho que estar, de fato, no grupo abeliano gerado por eles. Tá? Então, eu tenho esse operador B sigma. E antes da gente continuar, antes da gente definir o S, vamos ver o que acontece se eu pego o B sigma e componho com a diferencial. Tem uma equação interessante que aparece aqui, né? Se eu coloco esse meu simplexo aqui e componho a diferencial com B sigma, o que vai dar? Isso aqui vai dar a diferencial desse cara daqui, né? Então, eu tenho que... a diferencial é uma soma, né? O primeiro termo é quando eu removo o vértice que eu adicionei. Então, isso aqui, o primeiro termo é o próprio simplexo original. E depois eu vou removendo os outros e alternando o sinal. Né? Isso é a mesma coisa que, bom, primeiro pegar a diferencial desse simplexo e depois adicionar o B sigma na frente. Só que com o sinal trocado, porque quando eu removo esse cara aqui, agora tem um sinal de menos. E o próximo é de mais. Então a conclusão é que isso aqui vai dar menos o B sigma da diferencial do simplexo original. Então a equação que eu tenho é que o bordo de B sigma é igual à identidade menos B sigma composto com bordo. Tá, então vamos lembrar dessa igualdade que a gente vai usar daqui a pouco. Tá. Então, né, dada essa igualdade, como é que a gente vai definir a divisão baricêntrica nesse complexo de cadeias afins? A gente pode definir de maneira indutiva. Então, eu defini para as menos 1 cadeias e para as 0 cadeias. Agora, eu vou definir indutivamente da seguinte forma. Bom, se eu tenho uma cadeia, né, Ln, LCn, como eu posso definir o S? Bom, eu faço o seguinte, né? Primeiro, eu olho para o bordo. Né? Como é que eu defini no triângulo? Né? Eu olhei para o bordo, eu olhei para a divisão baricêntrica do bordo, e aí eu peguei todos esses simplexos que eu tenho, né, que no caso são todos esses segmentos, e eu adicionei o baricentro do triângulo original. Então, o que eu fiz foi, eu peguei o bordo de sigma, eu fiz a divisão baricêntrica, que já está definida indutivamente para mim no bordo, e depois eu adicionei o baricentro de sigma. Certo? Então, esse operador daqui está representando exatamente essa divisão baricêntrica. Repara que no caso 1, né, que a gente já pode definir indutivamente, o que você faz? Né? Você pega a fronteira, que são esses dois pontos, você pega a divisão baricêntrica, que não faz nada, né, mantém esses dois pontos, e você adiciona o ponto no interior. E repara que tem um sinal aqui, né, que já aparece, e o sinal meio que está embutido na diferencial. Quando eu pego o meu segmento e eu pego a diferencial, tenho esse com mais e esse com menos. Quando eu coloco o baricentro, eu estou botando o baricentro sempre no primeiro cara. Então, tem um sinal que é importante aí, né? Mas o sinal está meio que escondido aqui na definição.
Tá? Então, é uma coisa que é um pouco algébrica, mas tudo bem. Agora vamos continuar. A gente tem que mostrar... Então, isso aqui está definido por indução, né? Essa definição por indução. Bom, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que então S é um operador que vai de LCN de Y em LCN de Y. E está bem definido, porque a definição está dada aqui, não tem nenhuma ambiguidade. Agora a gente tem que mostrar que é de fato um mapa de cadeia. A gente tem que mostrar que S comuta com a diferencial. Então a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que ds é igual a SD. Então vamos mostrar isso, né? Então vamos mostrar primeiro, para 0 cadeias, ou para menos 1 cadeias, isso é óbvio. Porque a diferencial de uma menos 1 cadeia é 0, não tem mais nada em menos 2. A gente não adiciona nada em menos 2. Para as 0 cadeias, né? Bom, deixa eu escrever, né? O que é o bordo de S de P0? Isso aqui vai ser o bordo de P0. E que no nosso complexo reduzido é exatamente o conjunto vazio. E por outro lado, se eu faço S do bordo, eu vou ter S do bordo de P0, eu vou ter S do conjunto vazio, que eu também defini como sendo a identidade, conjunto vazio. Então, tranquilo. Então, a gente mostrou para o menos 1 e para o 0. Agora, a gente pode mostrar indutivamente. Então, a gente supõe, né? Suponhamos que o bordo de S é o S do bordo em LC n-1. E agora vamos mostrar que isso também vale em LCN. Então a gente pega um elemento de LCN e vamos olhar que aqui é o bordo de S de sigma. Tá? Então o bordo de S de sigma, isso aqui é o quê? É o bordo de B sigma de S do bordo de sigma. Agora a gente sabe o quê, né? A gente sabe que o bordo de B, a gente tem essa expressão. O bordo de B sigma é igual ao quê? A S do bordo de sigma menos B sigma do bordo de S do bordo de sigma. Tá certo? Agora, a gente vai olhar, a gente tem o bordo de S aplicado ao bordo de sigma. Né? Então, a gente sabe que o bordo de S é igual a S de sigma em LCN-1. Então, a gente pode aplicar aqui. Né? Então, o bordo de S vai ser igual a S do bordo. E aí, quando eu faço S do bordo, eu tenho o bordo do bordo de sigma. Eu tenho o bordo duas vezes. Então, esse termo aqui é 0. Então, isso aqui vai dar S do bordo de sigma. Então, a gente provou isso daqui. Logo, né, o bordo de sigma é igual a... O bordo de S é S do bordo em LCN. Beleza. Então, essa é a primeira parte. Agora, a gente vai mostrar que o S é homotópico à identidade. Tá, então, a gente vai mostrar que o próximo passo é mostrar que o S é homotópico de cadeias, né, à identidade. Isso significa, né, que existe um operador, que eu vou chamar de K, que vai de LCN em LCN mais 1, tal que identidade menos S é igual a DK mais KD. Tá? Então, eu vou definir o K indutivamente. Deixa eu escrever meu diagrama aqui, né? A gente tem LC menos 1, a gente tem LC0, a gente tem LC1 e etc.
a gente tem a mesma coisa aqui embaixo. LC0, LC-1. E a gente tem a aplicação S, que desce. E a gente tem a aplicação identidade também. Então a gente tem, mas deixa eu botar o S, que é o mais importante. E a gente tem que mostrar que a diferença ela vai ser dada por alguma coisa, né? Um KD mais KD mais DK. Então vamos definir o K indutivamente. Bom, a gente define o K como sendo 0 em LC-1. E você vê que não tem problema, né? Porque a diferença de S para identidade é 0 aqui. Né? Então, essa diferença é 0, isso aqui vai ser 0 mais 0. Então, não tem problema. E a mesma coisa aqui, né? Quando a gente pega... aliás, bom, deixa eu escrever dessa forma. E vamos definir indutivamente agora o K. Eu vou definir algebricamente porque é mais fácil, mas dá para fazer uma figura. Se vocês lerem o Hatcher, tem uma figura correspondente a essa fórmula. Mas a fórmula é a seguinte, a gente vai definir, se eu pego digamos que o K está definido em LCN-1, então a gente define o K em LCN da seguinte forma. K de sigma é igual a sigma de sigma menos K do bordo de sigma. Tá? Bom, isso aqui é uma fórmula algébrica, tem uma interpretação disso como uma subdivisão do prisma. Mas é um pouquinho complicado, vocês podem olhar no Hatcher ou em algum outro livro que vocês queiram, se vocês realmente quiserem ver a motivação geométrica dessa fórmula, mas eu acho que não é tão interessante, ela não aparece em nenhum outro lugar, então vamos só olhar para essa fórmula. Bom, essa fórmula está bem definida, né? Define o K indutivamente. Agora a gente tem que mostrar que isso implica que essa equação daqui ela vale para todo o LCN, para todo o N. Eu já mostrei, né, que essa fórmula daqui, a gente tem que mostrar a estrela. Né? Então, a estrela vale para LC-1, né? Porque em LC-1 a identidade menos S é igual a 0. E, bom, o bordo é 0 e o K é 0. Né? Então isso aqui é claramente igual ao bordo de K mais K do bordo. Agora a gente tem que mostrar que essa fórmula vale, que a estrela vale para todo o LCN. A gente pode supor que vale para o LCN-1. Então, suponhamos estrela para LCN-1. Então, a gente tem que mostrar que a estrela também vale para LCN. Tá, então a gente pega uma cadeia em LCN e vamos calcular o bordo de K de sigma. Vamos ver o que dá. Não. Então, o bordo de K de sigma vai ser o bordo de B sigma de sigma menos K do bordo de sigma. Aí, de novo, a gente usa aquela fórmula, né? O que é o bordo do operador B sigma? Isso aqui é a identidade menos B sigma do bordo. Tá, então, de sigma menos K de D de sigma. Então, isso aqui vai dar sigma menos K de D de sigma menos B sigma do bordo de sigma mais B sigma do bordo de K do bordo de sigma. Tá. Agora repara, né, que a gente tem o bordo de K do bordo de sigma. Então a gente pode usar a estrela para o bordo de sigma. O bordo de sigma está
tem 1 grau a menos. Então a gente usa essa equação daqui, né, para dizer que, bom, o que é o bordo de K? O bordo de K vai ser, por aquela equação, identidade menos S menos K do bordo. Então, isso aqui vai dar o quê? Sigma menos K de D de sigma menos B de sigma do bordo de sigma mais B de sigma. Agora eu vou ter do bordo de sigma. Eu vou ter menos B sigma de S do bordo de sigma. E agora eu vou ter menos B sigma de K do bordo de sigma. Tá. Do bordo ao quadrado. Então esse cara aqui morreu. Tá tranquilo? Então esse cara aqui morre. Aí o que sobra, né? Isso daqui, que a gente definiu como sendo S de sigma. Então o que sobra é sigma menos S de sigma menos K D de sigma. Então olha o que a gente mostrou, né? Que o bordo de K de sigma é igual a sigma menos S de sigma menos K do bordo de sigma. Ou seja, a gente mostrou estrela para sigma. Então, logo, estrela vale em LCN. Tá. Beleza. Então, agora, né, o que a gente precisa fazer é estender S, definir S para cadeias singulares. Então, o que a gente faz? Para cadeias singulares, a gente basicamente faz o seguinte, né? Se você tem um simplexo singular, você define S de sigma como, você pode pensar, né, em empurrar o S definido aqui, para a identidade. Né? Em outras palavras, né, você aplica é exatamente o que está escrito. Você aplica essa decomposição do S. Isso aqui vai te dar uma soma de cadeias lineares. E aí você compõe todas elas com sigma. Tá? E a mesma coisa para o K, né? A gente define o K como sendo K. Isso aqui é só um artifício, porque o sigma e o K são funções. Mas eles vão definir operadores lineares, né, homomorfismos, nos grupos, onde você pega a composição com cada gerador. Então, essa coisa de primeiro fazer para lineares e depois fazer para as singulares é porque coisas como esse operador B, ele não, é muito difícil de você definir direto para as funções. Você teria que toda hora compor. Então, para você limpar um pouco a notação, é melhor fazer primeiro para as cadeias lineares e depois para essas. E você vai ter, da mesma forma, você define o operador, K sigma como sigma sustenido de K. O Hatcher coloca direto, ele fala assim, S de delta N. Mas eu acho mais fácil, por consistência, dizer que o simplexo é a identidade. Mas, bom. E aí, bom, você tem que verificar, né, que ds é igual a SD e que identidade menos S é igual a dk mais kd. Mas isso aqui, de novo, isso aqui é praticamente trivial uma vez que você entende os objetos. Quando você pega o bordo disso daqui, isso aqui é praticamente trivial. Alguma dúvida? É um exercício de notação, na verdade. Tá.
Então, a conclusão, né, é que a gente definiu um operador que vai de Cnx em Cnx e que pega uma cadeia e leva numa soma de cadeias com essa divisão baricêntrica, né? E que é homotópico com a identidade. Mas aí você está chamando de X, mas a gente ainda está no subconjunto. Não, eu já passei. Aqui eu passei de Y para X. Porque o Y que eu uso aqui, na verdade, é o próprio simplexo. Porque eu estou falando assim, eu vou pensar nesse simplexo como a composição da identidade com essa cadeia. Né? E aí eu pego S dessas cadeias lineares aqui. Eu tenho que realmente pensar em cadeias lineares porque eu tenho que decompor esse meu simplexo em todas as faces. Eu tenho que fazer a decomposição baricêntrica em todas as faces. Então, por isso que eu estou pensando no complexo afim, digamos, em ΔN. Tá? Então, para todas as dimensões, digamos, menores do que n. Então, eu faço essa... Isso aqui é só um artifício para o argumento ficar... A anotação não ficar tão carregada. Você pode fazer direto para as cadeias singulares, mas a anotação fica mais carregada. No caso da diferencial, por exemplo, você só precisa dizer, eu restringo ao simplexo original onde eu subtraio um dos vértices. Isso é uma notação relativamente simples. Agora, quando, em vez de você só subtrair esse cara, você faz uma operação bem complicada com esse simplexo, a notação ficaria bem pesada. Por isso que a gente escolheu fazer primeiro para as cadeias afins e depois fazer esse push forward, né? Tá? Mas é exatamente o que você imagina. Você tem o seu complexo, você tem o seu simplexo singular, o que você faz a decomposição baricêntrica do domínio. E aí ele vai estar sendo levado em alguma coisa, que vai ter a sua decomposição baricêntrica lá. Tá. Então a gente tem um operador S, que é o operador que faz essa divisão baricêntrica. E, bom, a gente tem que ver a primeira coisa, né, que ele faz uma vez essa operação. A gente sabe que ele é homotópico à identidade. Mas a gente sabe que se a gente quer que cada simplexo caiba em um aberto U, uma vez fazendo S não necessariamente é suficiente. Você talvez precise fazer mais de uma vez. Na verdade, a gente precisa mostrar o que a gente não mostrou ainda. Talvez seja quase óbvio pela figura, mas não é tão óbvio que realmente o diâmetro desses triângulos, ou desse simplexo, está diminuindo. Então, é uma conta que a gente tem que fazer, que eu vou fazer agora, mas que é que quando você faz a divisão baricêntrica, cada simplexo que você obtém, ele realmente tem um diâmetro menor do que o diâmetro original. Na verdade, tem uma razão, e essa razão é constante, então você vai multiplicando por essa razão. Então, qual é... a gente vai fazer uma... Vamos voltar um pouquinho para a geometria, dar uma pausa na álgebra. E é o seguinte, né? Se a gente tem um simplexo, a gente começa com um simplexo sigma, V0 até Vn. Então, a divisão baricêntrica dele vai ser uma soma de vários outros simplexos, né? E o que o que eu vou demonstrar agora é que o diâmetro de cada um desses é menor ou igual que n sobre n mais 1 vezes o diâmetro do simplexo original. Ou seja, o diâmetro de fato diminuiu. E aí você vai ver que quando você vai iterar esse S, você vai ter o diâmetro de todos os simplexos na soma da iteração, vai ser n sobre n mais 1 elevado à potência da iteração. Isso daqui está convergindo para zero. Então, ou seja, depois de k iterações de S, todos os simplexos têm diâmetro menor ou igual a n sobre n mais 1 elevado a k vezes o diâmetro original. Então, como isso daqui está convergindo para zero,
Isso quer dizer que depois do número suficiente de iterações, você vai ter que caber em... Cada simplexo vai ter que caber em pelo menos um aberto UI. Ou no interior de um dos conjuntos UIs. Tá. Então vamos mostrar essa desigualdade. Então a gente começa da seguinte forma, né? A gente pode pensar que a gente vai mostrar isso aqui por indução. Então, se a gente quer mostrar que o que é o diâmetro de um simplexo? O diâmetro de um simplexo é o máximo da distância dos vértices. Então, vamos escrever o nosso simplexo, o nosso novo simplexo como W0 até Wn. Né? Então, se nenhum dos W, do W0 até Wn, se nenhum deles for o novo baricentro, então quer dizer que esse cara está na divisão baricêntrica de uma das faces. Então, se o WI é diferente do baricentro para todo I, não, desculpa, isso não faz sentido. Todos os simplexos têm que ter um vértice no baricentro. O que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente tem que provar que o máximo de WI menos WJ é menor ou igual a N mais 1, vezes o diâmetro de sigma. Ou vezes o máximo de VI menos VJ. Tá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos pegar um WI e um WJ. Vamos mostrar que a diferença desses dois, que a distância entre esses dois é menor ou igual que esse número. Então, se nenhum deles é o baricentro do triângulo, então, né, eles vão ser vértices de um simplexo que está na divisão baricêntrica da face. Né? Então, se isso aqui for verdade, então o WI e o WJ são vértices de um simplexo na divisão baricêntrica de uma face. Certo? E aí, a gente vai ter, né, que por indução, a gente pode supor que isso vale por indução. Então, isso daqui vai ser menor ou igual que n-1 sobre n vezes o diâmetro daquela face, que é menor ou igual que o diâmetro de sigma. Tá? A gente está assumindo que essa desigualdade vale por indução. Ou seja, se eu tenho um simplexo de dimensão n-1, então todos os simplexos que você obtém na divisão barimétrica desse simplexo vão satisfazer essa condição, no caso n-1. Então, né, o que eu estou mostrando aqui? Né? Se eu pego dois vértices desse meu simplexo sigma til, que os dois são diferentes do baricentro, isso quer dizer que esses dois vértices estão numa face. Né? Então, porque é assim que eu defini a divisão baricêntrica. Né? Primeiro eu faço a divisão baricêntrica da fronteira e depois eu pego todos esses simplexos e adiciono o baricentro. Então, se eu não tenho baricentro, então tenho dois vértices que fazem parte de um simplexo que está na divisão baricêntrica de uma das faces. Certo? Então, por indução, eu tenho que a distância entre esses dois, né, é menor ou igual que o diâmetro desse, digamos, subsimplexo, que é menor ou igual que essa razão vezes o diâmetro da face. E o diâmetro da face é menor ou igual que o diâmetro do simplexo original. Tá? Então, esse é o argumento. E é claro que n-1 sobre n, bom, isso é uma desigualdade simples, é menor ou igual que n sobre n mais 1. Tá?
Então agora, a gente pode também assumir. Agora vamos supor, né, que um deles é o baricentro e o outro, bom, o que ele pode ser? Ele pode ser ou um vértice ou ele pode ser o baricentro de uma das faces. Né, porque todos os outros vértices são baricentros. Então vamos supor primeiro que ele é um vértice. Então se ele for um vértice, quando você fizer WI menos, digamos, sei lá, VK, né, isso aqui é o quê? Exatamente 1 sobre N mais 1, somatório de VI, menos VK. Quando você faz isso, isso aqui vai dar... você pode subtrair o VK de todos os VIs, eu posso escrever assim, né? Isso aqui é 1 sobre N mais 1, somatório de VI menos VK, para o I diferente de K. Beleza? Aí o que eu fiz é eu multipliquei e dividi por N mais 1, e aí eu escrevo dessa forma. Só que é claro que o I igual a K eu vou ter 0. Então fico faltando isso daqui, né? Então isso aqui é menor ou igual que 1 sobre N mais 1, vezes somatório de VI menos VK, para I diferente de K. E a distância de dois vértices diferentes é sempre menor ou igual que o diâmetro. Então isso daqui vai ser menor ou igual que 1 sobre N mais 1. Eu tenho N termos aqui, porque tem um que não está, né? N vezes o diâmetro de sigma. Tá? Agora, a última coisa que a gente tem que ver é o que acontece se eu pego o B sigma e um baricentro de uma das faces. Né? Então isso aqui vai ser... Eu posso escrever, né? O baricentro de uma das faces, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 sobre, digamos, K mais 1 vezes a soma de BJ, não, de VJ, onde J está sobre algum conjunto, algum subconjunto dos vértices. Eu pego um subconjunto dos vértices e eu pego o baricentro dessa face. Não precisa ser a última face, pode ser uma face de codimensão maior. Tá? E o que eu posso dizer sobre essa diferença? Né? Isso aqui vai ser... Eu faço uma coisa muito parecida, eu vou ter 1 sobre K mais 1 vezes o somatório de B sigma menos VJ sobre J em J. Não é? E... Não tá certo isso? Tá certo. Eu coloco o B, eu escrevo o B sigma como K mais 1 sobre K mais 1, e eu uso cada B sigma, cada um dos K mais 1 B sigmas aqui nesse somatório. Então isso aqui dá certo. Então isso aqui vai dar... Isso aqui é menor ou igual que 1 sobre K mais 1 vezes K mais 1 vezes o máximo de B sigma menos VJ, onde J está em J. Beleza? Então eu corto aqui. Então, e esse máximo aqui, ele está sobre um conjunto menor do que esse conjunto daqui. Né? Eu sei que todos esses aqui são menores do que esse quociente, então isso aqui vai ser menor ou igual que n sobre n mais 1 vezes o diâmetro de sigma. Tá? Então eu demonstrei isso aqui. Bom, eu acho que talvez dê para fazer isso aqui com um pouquinho mais de geometria, um pouquinho menos de desigualdade, mas
Bom, assim ficou mais fácil. Tá? Então a conclusão é que todo simplexo que aparece na decomposição simplicial vai ter, na decomposição baricêntrica, vai ter um diâmetro limitado superiormente por essa razão vezes o diâmetro do simplexo original. Ou seja, se eu... o que isso está me dizendo é, se eu aplicar o S um número suficientemente grande de vezes a sigma, eu vou cair não só em Cn de x, mas em Cn_u de x. Então a conclusão é que se eu pegar o sigma, se eu pegar algum simplexo, então S elevado a m de sigma, na verdade, qualquer sigma, né? Porque um sigma é uma soma finita de simplexos. Então, qualquer sigma, um S elevado a m de sigma, ele vai estar em Cn_u de x para algum m suficientemente grande. Tá? Então, ele vai caber... cada simplexo vai ter que estar contido em algum U. Tem um argumentinho de topologia geral, mas que eu acho que é acreditável e é uma coisa bem simples que eu vou deixar para vocês pensarem aqui. Né? Por que isso aqui implica aquilo dali? Mas não tem nenhum segredo, não. Tá. Então, diante disso, né, a gente pensa, a gente não quer só considerar o S, a gente quer considerar iterações de S. Agora, reparem que é um pouquinho complicado, porque eu não tenho uma potência de S que necessariamente funcione para todos os sigmas. Então, eu tenho que fazer um argumento um pouco complicado, porque, bom, a primeira coisa que a gente vai verificar é que o S elevado a m é homotópico à identidade também. Então, vamos verificar que o S elevado a m, para todo m, é homotópico à identidade. Então, vamos definir uma homotopia de cadeias. Então, a gente vai definir a seguinte homotopia de cadeias. Seja dm igual ao somatório de k vezes S elevado a I para I igual a 0 até m menos 1. Então, desculpa que eu vou voltar para vou continuar sendo bem algébrico, mas é porque é mais fácil usar álgebra. Eu acho que dá para fazer, talvez usando mais desenhos, mas dimensão maior é mais fácil a gente se segurar na álgebra. Então, a gente vai definir esse dm e vamos provar que esse dm é uma homotopia de cadeias entre a identidade e o SM. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer D de dm mais dm de D. Então, isso aqui vai dar o somatório de I igual a 0 até m menos 1, de D de KSI mais KSI de D. Então, o que a gente pode dizer? Como o K a gente tem a equação essa equação daqui, que o K é uma homotopia de cadeias entre identidade e S, a gente pode usar essa equação. Então, a gente vai usar que isso daqui vai dar identidade menos S menos KD de SI. Mas, por outro lado, a gente sabe que o S é um mapa de cadeia, então o D comuta com S. Então, a gente pode trocar o D com todos esses S e botar o D para cá. Então, o D claramente comuta com S elevado a I. Então, a gente vai ter mais KD de SI. Tá? Então, esses dois cancelam. Ah, não, está faltando... Faltou multiplicar por SI aqui, né? Tá, esses dois cancelam. E agora a gente tem, né, a soma de SI menos SI mais 1 de I igual a 0 até m menos 1. Então, isso aqui dá uma soma telescópica que dá exatamente... Só sobra o primeiro e o último, né? Então, isso aqui vai dar identidade menos S elevado a m. Então, beleza. Então, a gente tem que o dm é uma homotopia de cadeia entre identidade e S elevado a m. Tá?
Então deixa eu escrever de novo a equação que a gente tem, só para ficar aqui. É igual a identidade menos S elevado a n. Tá. Mas agora a gente quer construir aquele nosso mapa sigma, ρ. Lembra que o objetivo inicial era construir uma aplicação que vai de Cn em CNU. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, vamos fazer de novo, de uma forma um pouco algébrica, né? A gente gostaria de dizer que, dado um simplexo, a gente gostaria de dizer que ρ de sigma é SM de sigma para um M suficientemente grande. Não é? Mas isso não está muito bem definido. E muito menos é difícil ver que esse tipo de coisa é homotopicamente homotópico à identidade. Então, em vez de a gente fazer isso, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos tentar definir primeiro a homotopia de cadeias e ver o que isso vai dar se a gente tentar pegar essa equação como definindo o que a gente quer que o ρ seja. Então, a gente gostaria, né, de definir um ρ. Na verdade, bom, a gente pode pensar no ρ como um operador de Cn em Cn, cuja imagem está contida aqui. Tá. Então, a gente gostaria de dizer que a imagem está contida aqui. E a gente quer que ele seja homotópico à identidade. Então, vamos definir a homotopia primeiro, né? Como é que a gente poderia definir a homotopia? Bom, dado um sigma, a gente pode definir, digamos que a gente tem um sigma, seja M de sigma. Na verdade, eu acho que a gente pode definir isso direto no complexo. Tanto faz. Né? Bom, seja M de sigma o mínimo de M tal que S elevado a M está contido em CNU. Tá? Então a gente tem um mínimo. Esse mínimo pode ser 0. Mas ele pode ser maior do que 0. Ele está bem definido, esse mínimo. Se o simplexo já estiver aqui, então o mínimo é 0. Mas ele pode ser maior. Tá? Então a gente vai definir D, que é um operador que vai de Cn em Cn mais 1, simplesmente como D de sigma vai ser D M de sigma de sigma. Então a gente está definindo a nossa homotopia de cadeias. Agora a gente pode ver o que isso, entre o que isso é uma homotopia. Né? Então a gente pode definir, a gente pode escrever o bordo de D de sigma mais D de sigma do bordo e ver o que isso dá. Então a gente gostaria de ter identidade menos alguma coisa. E essa alguma coisa é o candidato a ρ. Então vamos fazer essa continha. O que é o bordo de D de sigma? Bom, D de sigma é D sigma M de sigma. Então, mais essa outra coisa. Esse cara daqui, né, claramente é o D de M de D de sigma. Mas, bom, nem preciso escrever isso aqui agora. Então, isso aqui vai ser... Aliás, para isso aqui estar bem definido, eu não vou definir para uma cadeia, porque se você tem uma soma de elementos da cadeia, esse mínimo pode ser diferente para cada soma, para cada termo. Né? Eu vou definir só para um simplexo, que eu acho que fica mais fácil. Então, vamos pegar um simplexo, de fato, né? Não pegar uma cadeia qualquer. Vamos pegar um simplexo. E aí, no caso, eu não vou ter um M do bordo de sigma. Isso não faz sentido, necessariamente. O M só vai fazer sentido para mim aqui para cada simplexo. Não faz sentido para uma cadeia. Eu tenho, digamos, graus diferentes. Né? Eu tenho, para cada termo da cadeia, eu posso ter potências diferentes que vão me colocar num aberto de U, num conjunto de U. Tá. Então, vamos olhar para essa equação. Né? Agora a gente sabe que o D sigma M é uma homotopia de cadeias. Então a gente usa essa equação daqui para dizer que isso aqui vai ser o quê? Vai ser
identidade menos S elevado a sigma M menos D M de sigma vezes a diferencial de sigma mais D da diferencial de sigma. Então, isso aqui vai dar identidade menos S de sigma M de sigma mais D M de sigma do bordo menos D do bordo. Então, a gente pode definir o ρ como sendo isso aqui que está em parênteses. Então, seja ρ de sigma S disso daqui. Então, estou definindo no gerador. Então, isso aqui faz sentido. Menos D disso daqui. Então, basicamente, né, a intuição diria que a gente gostaria de definir o S dessa forma. A intuição diria que, bom, como é que você definiria essa homotopia? Você pega o menor índice tal que S elevado àquela coisa de sigma está no complexo que você quer. Agora, o problema é que isso aí não é homotópico com a identidade quando você deixa esse índice variar. Você precisa colocar esses termos daqui, adicionais. Então, bom, a gente tem um ρ, né? O ρ é um mapa de Cn de x em Cn de x. Então, a gente precisa verificar algumas coisinhas para ver que isso aqui realmente é o mapa que a gente quer. A primeira coisa que a gente tem que verificar é que, de fato, a imagem do ρ é o CNU. Ou seja, que todos os simplexos que aparecem aqui estão contidos em algum UJ. Bom, é claro que essa parte daqui está contida por definição do M de sigma. Agora, e essa parte daqui, né? Bom, isso aqui é um pouco mais complicado, mas repara que, né, o que acontece é que os termos... aqui você, a princípio, você pode ter termos menores, né? Mas o que acontece é que para todo simplexo no bordo de sigma, o M de sigma, o M daquele simplexo, tem que ser menor ou igual ao M de sigma. Então, isso aqui vai ser uma soma de termos. Isso aqui vai ser uma soma de termos. Só que esses daqui, né, vão ter um M menor. O menor ou igual. E pela definição do D, né, você vai estar cancelando todos esses termos menores ou iguais. Então, no final, você tem que ver que esse pedaço aqui também está contido nesse CNU de x. Tá. Bom, isso é uma... É que no final só vão sobrar os S elevado a um meio maior do que você precisa para botar aquele bordo dentro. Exatamente, Exatamente. Para você botar o bordo dentro, você vai ter todos os termos até um determinado índice, mas que vai ser menor. Então, eles vão cancelar com esses daqui, né? E só vão sobrar uns S maiores do que o M de cada face. É mais fácil de dizer do que de escrever. Mas, no final, esses caras todos vão caber aqui em U. Então, a gente vai ter essa inclusão. E a última coisa que falta é mostrar que esse ρ é um mapa de cadeia. Né, que isso ainda não está completamente óbvio, mas o que é o bordo de ρ? Bom, a gente sabe, né? A definição do ρ é a seguinte: a gente sabe que identidade menos ρ é igual a dd mais dd. Então, o ρ é igual a identidade menos dd mais dd.
Então vamos colocar um sigma aqui, né? O ρ sigma é igual a sigma menos dd sigma mais... Não precisa nem fazer isso. Bom, vamos compor isso, o ρ com d dos dois lados, né? Então, o d de ρ é igual ao d menos d ao quadrado d mais d. E, por outro lado, o ρ de d vai ser d menos d mais d ao quadrado. Então, esses dois termos são zero, então eles são iguais. Tá? Não tem um sinal. Ah, não, desculpa. O sinal aqui é de menos. Né? Tá. Tudo bem. Mas... aí agora dá certo. Quando você sabe o que você quer provar e você faz um erro de sinal, você continua vendo o certo, mesmo que... no final tá errado. Bom, então a gente provou que o ρ é um mapa de cadeia, que o ρ ele realmente tem a imagem contida nesse cara, e que ele é homotópico com a identidade. Né? Então, né, o que isso significa? Isso significa que se eu faço ρ, depois eu faço a inclusão, né? Bom, na verdade tem dois ρs, né? Que quando você restringe o contradomínio, você tem uma função diferente, né? Digamos. Mas a gente está meio usando um abuso de notação para dizer que é a mesma função, né? O ρ, ele inicialmente é definido com contradomínio Cn de x, mas a imagem dele está contida em Cnu de x, que é um subconjunto aqui, né? Então, a gente tem, digamos, o ρ original. A gente tem o ρ de verdade, que eu gostaria de dizer que é esse cara daqui, e a gente tem a inclusão. Então, essa composição daqui é exatamente o mapa original, que é homotópico com a identidade. Então, bom, esse novo ρ, que eu não vou abusar de denotação, dizer que esse aqui é o ρ mesmo. Né? Então, a conclusão é que I composto com ρ é homotópico com a identidade. Agora, o que é o contrário? Né? O que é o ρ composto com I? Bom, se eu pego um simplexo que já está nesse cara daqui, né, que já tem a imagem de todo mundo em U, então um M de cada simplexo dele vai ser zero e tudo isso aqui vai ser zero. Ou seja, o ρ de I vai ser a identidade. Né? Ou seja, a divisão, esse ρ restrito a esse complexo vai ser identidade. Então, isso aqui é exatamente a identidade. Tá? Esses dois termos aqui vão ser zero, porque o M aqui vai ser zero e aqui pela mesma razão. E esse cara daqui vai ser zero, então o ρ vai ser a identidade. Tá? Então, a gente mostrou esse teorema. Alguma pergunta? Foi bem longa a demonstração, um pouco dolorosa, mas esse talvez seja o lema mais técnico do curso. Então, se a gente passou por esse teorema técnico, eu acho que o resto vai ser bem legal. Então, daqui para frente, a gente vai poder fazer muitas contas usando decisão e usando outras coisas que vão ser consequências desse teorema. Vamos fazer uma pausa agora e a gente volta daqui a pouquinho. A gente terminou de demonstrar esse teorema. Agora a gente pode demonstrar a excisão. Então, o teorema da excisão, que é uma propriedade fundamental da homologia singular. Deixa eu lembrar o que era. Dizia o seguinte, né? Se eu tenho Z, um subconjunto de A, que é um subconjunto de X, e eu quero subtrair o Z da homologia relativa, eu posso, desde que... Bom, eu assumo que o fecho de Z está contido no interior de A. Então,
a homologia de x menos e a menos e é isomorfa à homologia de xa. Na verdade, né, o que é até mais forte do que isso, a gente pode dizer que a inclusão do complexo relativo quando eu subtraio o z no complexo sem subtrair o z induz um isomorfismo. O mapa, essa inclusão estrela é um isomorfismo. Então isso aqui induz isomorfismo em homologia. Tá? Vamos demonstrar isso agora. A gente mostrou, né, através usando a decisão, a gente mostrou na aula passada que se você pega um bom par, então a homologia relativa é isomorfa à homologia reduzida do quociente. A gente mostrou isso lá naquele cantinho na aula passada. Agora vamos mostrar a decisão. Então, em primeiro lugar, a gente vai definir uma cobertura de x usando dois conjuntos. Então, a gente vai, seja o B, x menos z. X menos z... tá certo. Então, o interior de B é igual a x menos o fecho de z, que e que por essa propriedade daqui, o interior de A, união com o interior de B, dá o x inteiro. Logo, a gente pode tomar o conjunto U, que é o conjunto AB. E esse U satisfaz a propriedade que a gente precisa para o teorema que a gente acabou de demonstrar. Então, o que a gente demonstrou? A gente demonstrou que CU, a inclusão de CU de x em C de x induz um isomorfismo. Na verdade, a gente mostrou que, mais do que isso, que a gente mostrou que essa inclusão, ela existe um outro mapa que é homotópico à identidade. Então, existe um ρ e existe um k, ou existe um d, tal que I composto com ρ é igual a dd mais dd. Foi isso que a gente mostrou. Então, agora eu vou só mudar a notação um pouquinho, né? O que é esse CU de x? Né? O CU de x ele é o complexo gerado pela soma de cadeias que tem imagem só em A ou só em B. Então, eu vou reescrever a notação, é a seguinte. C de A mais B é esse CU de x. Então, C de A mais B são as cadeias, são a soma de cadeias em A com cadeias em B. Tá? Então, isso aqui é um subconjunto, né, um subcomplexo do complexo de cadeias totais em X, onde agora eu quero que a imagem de todos os geradores seja ou em A ou em B. Tá? Então, a gente mostrou que essa inclusão tem essas propriedades. E agora vamos tomar o quociente por A, e ver o que dá. Né? Então, quando eu tomo o quociente, eu posso tomar o quociente aqui, né, por A, por C de A, e posso tomar o quociente aqui por C de A. E, de novo, eu tenho uma inclusão. E o que é esse complexo daqui? Né? O complexo de A mais B, quocientado por C de A. Ou seja, eu estou pegando todas as cadeias em A mais B e estou jogando fora todas as cadeias que têm imagem em A. Isso daqui, né, nada mais é do que eu pegar todas as cadeias em B e jogar fora todas as cadeias cuja imagem está na interseção. É exatamente a mesma coisa. Né? Porque o gerador é exatamente isso que eu estou fazendo. Tá? Então, existe um isomorfismo aqui. E não é difícil de ver que esses mapas aqui, né, ρ e d, eles se restringem também para o quociente. Ou eles induzem mapas nos quocientes.
Então a conclusão, né, é que a homologia desse complexo é isomorfa à homologia desse complexo. E qual é a homologia desse complexo? É a homologia relativa de B relativa à interseção A com B. E a homologia aqui é a homologia de... bom, isso aqui é o complexo relativo, né? É o complexo de B relativo à interseção. Ele se inclui no complexo de X relativo a A. E quem é B e quem é a interseção? Né? B é X menos E, e a interseção de A com B é claramente A menos E. Então isso aqui é C de X menos E, A menos E, dentro de C de X de A. Então, essa é a demonstração da excisão. Alguma dúvida? Não? Só aquela igualdade aqui, não tem a ver com o que você falou agora no final, é o mapa da inclusão do povo, não está faltando identidade, sobre a identidade? Ah, desculpa. Só fiquei um pouco da... Não, senão seria uma tópico a zero. É. Obrigado. Tá? Então, essa é a demonstração da excisão. Agora, um outro teorema que também é uma... Ao invés de usar a excisão, às vezes dá para usar a chamada sequência de Marr-Vietoris, que às vezes é mais conveniente do que a sequência longa de... a sequência exata longa de pares. O que diz Marr-Vietoris? É um teorema que eu acho que vocês já devem ter visto, pelo menos para a cohomologia de de Rham, mas talvez para outras cohomologias, mas homologias. Se você tem A e B, subconjuntos de X, tais que o interior, a união tal que o interior cobre. Né? O interior dos dois cobre o conjunto. Então, existe uma sequência exata, longa, dada da seguinte forma. Você pega Hn da interseção, depois você pega Hn de A, Hn de B, e depois você pega Hn de X, Hn da união. E aí você vai no próximo. Hn menos 1, etc. E a mesma coisa aqui em cima. Hn mais 1. Tá? E no final, né, acaba com H0 de X e 0. E existe uma sequência exatamente igual para a homologia reduzida. Então, também vale para H2. Tá. Bom, vamos demonstrar. Bom, primeiro vamos ver que existe uma sequência exata curta de complexos. E qual é a sequência exata curta? Bom, no e-mail a gente pode colocar o complexo de A e o complexo de B. O complexo singular de A e o complexo singular de B. Aqui a gente pode colocar o complexo de A mais B. E aqui a gente pode colocar o complexo da interseção. Deixa eu escrever essa sequência e vamos verificar que isso faz sentido. Né? Então, e vamos ver quais são os mapas. Né? Se eu tenho uma cadeia em A e uma cadeia em B, como é que eu faço para ter uma cadeia em A mais B? Eu posso simplesmente somar as duas. E é claro que, bom, por definição, né, o Cn de A mais B é o conjunto gerado pelas cadeias de A mais as cadeias de B. Então é claro que esse mapa aqui é sobrejetivo. Tá? Porque é a definição desse Cn de A mais B. Agora, como é que a gente faz para definir o mapa que vai dar interseção nesse conjunto tal que, bom, a primeira coisa é que quando eu faço duas vezes dá zero. Então, o que eu faço? Eu pego alguma cadeia na interseção e levo em, sei lá, Z menos Z.
Então, bom, vamos verificar que essa sequência é exata. Bom, é óbvio que se eu fizer 2 vezes, dá 0. Né? E bom, é óbvio que essa aplicação aqui é sobrejetiva. Vamos ver agora por que o núcleo dessa é a imagem dessa. Então, vamos dizer que eu estou no núcleo dessa. Isso quer dizer, né, que existe alguém que quando eu pego x mais y, eu sou 0 aqui. Então, se eu sou 0 aqui, significa que x mais y é exato aqui. Então, vai existir alguma cadeia maior que... Então, né, se x mais y é 0 aqui, né, então você vai ter que x mais y é o bordo de alguém. Mas vai ter que ser o bordo de alguma coisa da forma x mais y. Fala. Não, fala. Por que a gente já está pegando classe? Aí você vai estar derrubando. Ah, desculpa. Não é classe. Deixa eu escrever então melhor. X e y vai em x mais y e z vai em z menos z. Tá bom? Então, bom, é claro que... desculpa, então é mais fácil, né? O que eu estava mostrando não fazia sentido nenhum. Vamos fazer a coisa certa agora. Se x mais y é 0, né, como x é uma cadeia de A e y é uma cadeia de B, bom, isso aqui significa que x é igual a menos y. Então, x mais y é 0, então x é igual a menos y. Só que x é uma cadeia em A e y é uma cadeia em B. Então, se elas são a mesma cadeia, então elas têm que estar na interseção. Né? Então, dá para ver que tem que vir da interseção. E é óbvio também que isso aqui tem que ser uma injeção, né? Porque o núcleo disso aqui é 0. Então, pronto, é fácil verificar que isso é uma sequência exata curta. Então, dado uma sequência exata curta, a gente vai ter uma sequência exata longa. E a sequência exata longa é exatamente isso, só que em vez de Hn de x, eu tenho Hn de A mais B. E aí eu uso exatamente esse mesmo argumento daqui para dizer que, bom, o Hn de A mais B é isomorfo ao Hn de x. Então, a sequência exata curta vai gerar uma sequência exata longa da seguinte forma, né? Hn da interseção, Hn de A, mais Hn de B, e depois Hn de A mais B, e etc. Então, o passo final é verificar, né, que esse cara daqui é isomorfo ao Hn de x. E esse passo é exatamente dado pelo teorema anterior, que a gente usou ali na excisão. Você poderia repetir de novo? Sim. Tá. Esse passo daqui é o seguinte, né? É você dizer que... O que é o Cn de A mais B? O Cn de A mais B é exatamente o Cn de U, onde U é o conjunto A e B. Isso aqui é exatamente o Cn U, onde U é A e B. Então, o teorema da divisão baricêntrica, ele diz que essa inclusão dentro de C de x induz um isomorfismo. Tá? Então, isso é um isomorfismo. E tudo é completamente natural aqui. Então, a gente pode simplesmente substituir o Hn de x aqui e não vai ter nenhum problema. A única questão é como, digamos, essa inclusão aqui vai ser fácil, né? Esse mapa aqui vai ser fácil. Você faz esse mapa e depois você vai um mapa para lá. Agora, uma coisa que não é completamente óbvia, mas é que vai existir o mapa delta de Hn de x em Hn de A, Hn-1 da interseção. Esse mapa a gente sabe que existe pela teoria, e ele vai ser um mapa natural, vai se comportar bem com relação a morfismos,
Mas como é que a gente calcula? Né? Dada uma cadeia qualquer, como é que você calcula? E, bom, dá para fazer isso na mão. A gente vai ver que em exemplos não é muito difícil de você verificar, né? Pensando em complexos simpliciais ou semissimpliciais ou até em complexos CW. Mas o importante, né, para muitas contas é que esse mapa existe e que essa sequência é exata. Existe uma sequência exata, sim. Tá? Então vamos ver algumas aplicações disso. Né? Então a primeira aplicação é... Muitas vezes as pessoas gostam mais de usar a sequência de mais vietórios do que a sequência exata longa. Porque, bom, sei lá por quê, mas porque não tem homologia relativa. E tem gente que, sei lá, quer evitar a homologia relativa, mas... ou até homologia reduzida. Mas, bom, eu acho que a homologia reduzida e a homologia relativa simplificam as contas, em muitas vezes. Mas, às vezes, é um pouco menos intuitivo, algumas pessoas acham, então acabam usando a sequência de mais vietórios. Mas, bom, vamos usar a sequência de mais vietórios para recalcular a homologia da esfera. Então, vamos olhar para a esfera e vamos escrever a esfera como uma união de dois conjuntos, A e B. Bom, o que a gente pode pegar? A gente pode pegar o hemisfério norte e o hemisfério sul. Só que, bom, a gente quer que a união dos dois, do interior, dê a esfera toda. Então, a gente pega uma vizinhança do hemisfério norte e uma vizinhança do hemisfério sul. Então, a gente pega, sei lá, o A é o hemisfério norte mais um pouquinho e o B é o hemisfério sul mais um pouquinho. Tá. Então, o A, né, ele é homotopicamente equivalente a um disco. Na verdade, ele é homeomorfo a um disco. E o B também, né? Agora, o que é interseção? A interseção de A com B, ela é uma vizinhançazinha do equador. O que é o equador? O equador é uma esfera de dimensão -1. Então, o interior ele é homotopicamente equivalente, na verdade, ele se retrai por deformação ao equador. Tá? Então, agora a gente pode botar todos esses elementos. Eu vou fazer com a sequência reduzida. Se vocês quiserem fazer com a sequência não reduzida, vocês têm que tomar um pouco de cuidado no zero. Mas eu vou... Já que a gente já falou sobre homologia reduzida e simplifica muitas contas, a gente pode usar direto a homologia reduzida. Então, pela homologia reduzida, você vai ter, bom, Hn til de A mais Hn til de B vai em Hn til de Sn, que vai em Hn-1 til da interseção, e a interseção é homotopicamente equivalente a Sn-1. Então, a homologia é igual. E agora, a gente vai ter o Hn-1 de A mais o Hn-1 til de B. E aí, como eu estou usando a homologia reduzida, eu sei que a homologia reduzida de um conjunto contrátil, né, que tanto A quanto B são homotópicos a um ponto. Esses dois aqui são zero. E você vai ter que a homologia reduzida de Sn é isomorfa à homologia reduzida de Sn-1. A gente pode ir até o S0. Né? Então, isso aqui vai ser até o S0, Hn-K. Não, desculpa. Eu quero fazer isso aqui para um K, né? Para todo K. Então, vou botar um K aqui. Pronto. Agora sim. Agora eu posso dizer que HK de Sn é igual a HK-1 de Sn-1, que é igual a HK-N de S0 til. E agora, de novo, a gente vai precisar usar o fato de que a homologia reduzida de S0 é Z em grau zero e zero se não. Então, a gente vai ter exatamente a mesma coisa por indução. Tá? Ou seja, a conclusão é que H til de Sn é igual a Z se K é igual a N e zero se não. Tá? Então, ao invés de usar a sequência exata longa e
o quociente, né, que lembra que teve esse pulo, não foi só a sequência exata longa, a gente teve que usar o fato de que a homologia K de dn sobre Sn-1 é isomorfa a HK til de dn sobre Sn-1, que é igual a Sn. A gente teve que usar esse fato, né? Então a gente usou a excisão aqui, né? Então para calcular a homologia de Sn, a gente usou, na verdade, esse teorema difícil de hoje. Então não tem outra forma de calcular a homologia singular de Sn sem usar esse teorema de hoje, da decomposição baricêntrica, é fundamental. Então ele apareceu aqui, só que eu escondi, eu deixei para a aula de hoje, mas a gente precisou dele também. Então você pode trocar, né? Ou usar a excisão e homologia relativa, ou você usa mais vietores. Mas de qualquer forma, tem que usar o teorema da divisão baricêntrica. Então vamos calcular mais uma homologia aqui para a gente ver como é uma coisa bonitinha. Vamos calcular a homologia da garrafa de Klein, por exemplo. Por que não? Então, seja K, a garrafa de Klein, qual a homologia da garrafa de Klein? Bom, como é que a gente vê a garrafa de Klein? A garrafa de Klein, ela a gente pega um cilindro, né, a gente identifica os dois lados têm um cilindro, e aí, ao invés de colar para formar um toro, a gente cola na outra direção. Então você cola assim. Vou botar assim. Tá. Então deixa eu usar minhas cores. Vamos construir dois conjuntos A e B, que cobrem o espaço todo, né? Então vou considerar o A um disco assim, e vou considerar o B o complementar, mas com uma vizinhançazinha. Tá? Então o A é esse conjunto e o B é esse conjunto. Tá? Então a gente sabe agora que o A e o B Bom, é claro que o interior de A com o interior de B está gerando a garrafa de Klein toda. E agora a gente precisa ver, bom, o que essas coisas são homotópicas, né? O A, ele é o quê? O A é um discozinho, então o A é homotópico a um ponto. E o B é o quê? O B ele se retrai o conjunto dessas duas curvas. E o que é o conjunto dessas duas curvas topologicamente? São dois círculos que se tocam num ponto. Né? Então, o B ele se retrai por deformação a um S1, wedge S1. Né? É um buquê de dois S1s. E a interseção, ela se retrai a um círculo. Tá? Então, vamos ver o que está acontecendo. Vamos calcular as homologias. Vamos botar assim, HK de A mais B, não, HK de A mais HK de B, HK de X, HK menos 1 da interseção. Bom, repara o seguinte, né? Primeiro, se o K menos 1 for maior ou igual a 2, esse cara aqui é 0, né? Porque o A menos B, esse cara aqui é um círculo, então o H2 para cima já é 0. O H3, tanto desse quanto desse vão ser 0. Ou seja, a conclusão é que o HK de X tem que ser 0 para K maior ou igual a 3. Primeira coisa que a gente pode dizer. Tá? Porque a gente vai ter 0 aqui e 0 aqui. Então, só começa a ficar interessante mesmo no caso K igual a 2. A gente pode escrever todo o resto da sequência. Então, vamos escrever a sequência H2 de A mais H2 de B
vai em H2 de K. E agora eu vou em H1 de S1. Agora eu vou em H1 de A, mais H1 de B. Agora eu vou em H1 de K. E agora, de novo, para eu simplificar minha vida, eu vou para a homologia reduzida. Né? E, bom, a homologia reduzida, na verdade, todos esses espaços são simplesmente são conexos por caminhos. Então, as homologias reduzidas são todas zero. Né? Então, a linha 0, ela é zero. Então, eu posso simplesmente parar aqui. Calcular o H0 é sempre fácil. Então, eu vou deixar... O legal da homologia reduzida é que, nesse caso, ele, como todo mundo é conexo por caminhos, a linha da homologia reduzida vai me dar um zero. Se eu não pensasse em homologia reduzida, se eu pensasse na homologia normal mesmo, eu teria que tomar cuidado, porque eu teria uma linha aqui. Eu teria que ver que essa linha aqui é injetiva, então o núcleo é zero, então não sei o que lá, mas como eu vou simplificar a minha vida, eu vou já usar a homologia reduzida. Tá? Então essa é a linha interessante. Então, repara que, bom, H2 de A é contrátil. Então, H2 de A é zero. E S1, o E de S1. O que é o H2 disso? É zero também. Por quê? Aqui a gente pode fazer um pequeno comentário, né, que o H é a homologia de um produto exterior, né, de um produto WED de S1s, né, digamos por K, bom, isso aqui vai ser 0 se n for maior ou igual a 2. Bom, isso aqui vai ser Z se n igual a 0. Isso aqui vai ser a soma de Z K para n igual a 1. E vai ser 0 se não. Ou seja, em H1, eu vou ter o número de Z's que eu tenho de componentes desse buquê. Em 0 eu tenho só um Z, em outras dimensões eu não tenho nada. Né? Isso aqui é porque... bom, isso aqui é pela sequência de mais viatórios também, por exemplo. Né? Eu vou só fazer um desenho aqui, esquemático, mas isso aqui é bem simples de você ver, né? É que, bom, você pode considerar um A, que é uma vizinhança desse círculo, que pega mais um pouquinho, e um B, que pega mais um pouquinho. Então, você tem que a interseção dos dois é um conjunto contrátil. Então, a homologia reduzida é sempre zero. Isso quer dizer que a homologia da união vai ser isomorfa à homologia... isso aqui é verdade para buquês de esferas também, né? Se você pegar... O resultado é que a homologia reduzida de um buquê de esferas é igual, bom, de K esferas, a homologia M vai ser a soma de K Z's para M igual a N e 0 se não. Tá claro ou vocês querem que eu escreva isso? Mas aí, quando o N é 0... Mas aqui eu esqueci de botar reduzida. Então, vou botar reduzida e aí a gente tira o 0. Tá. Mas o ponto, né, é que para n igual a 1 e 0 se não. Então, isso aqui é um exercício simples usando a sequência de mais viatórios. Mas o ponto, né, é que esse cara daqui vai ser 0, esse cara daqui vai ser 0, esse cara daqui vai ser 0, e esse cara daqui vai ser Z2. Tá? E esse cara daqui vai ser Z. Então, eu vou reescrever a sequência que sobra, para a gente ver o que está acontecendo. A gente tem um 0, a gente tem H2 de K, a gente tem H1 de S1, não, H1 de S1, depois H1 de S1
wedge S1. E depois, finalmente, H1 de K e 0. Então, esse cara daqui é um Z, esse cara daqui é um Z2, e o resto a gente não sabe. Então, bom, vamos ver que aplicação é essa de Z para Z2, né? Isso aqui é crucial. Essa aplicação, ela vai ser a inclusão, né? Porque lembra que a aplicação que define o primeiro termo da sequência de Moivre-Vetores, ela é a inclusão em um e menos a inclusão no outro. Mas tanto faz a ordem, na verdade, né? A gente pode pensar simplesmente que é a inclusão. Então, qual é o mapa induzido pela inclusão desse círculo? Quando eu faço a deformação, né, a retração por deformação, eu vou ter o mapa induzido nesse círculo. Então, repara que o que acontece é o seguinte, né? Se eu pego esse círculo daqui, agora a gente tem que pensar um pouco. E retraio ele a esse círculo, né? Qual o mapa que ele está induzindo? Isso aqui, esse cara menos esse cara. E aqui eu vou ter esse cara duas vezes. Né? Então, o mapa que ele está induzindo, se eu pego um X aqui, eu posso pensar que, bom, um S1 é o S1, digamos, orientado, e o outro S1 é o S1 mal orientado, daquele desenho ali. Né? Então, o X, no S1 orientado, ele está levando no 0. E no S1 mal orientado, ele está levando em 2x. Certo? Ou não? Alguma dúvida? Tá. Você pode repetir o que eu faço? Posso, né? Lembra como é que a gente define o mapa, né, que vai da interseção na soma? O que a gente faz é a gente inclui esse cara aqui e inclui esse cara aqui e troca o sinal de um dos dois. Tá? Então, primeira coisa é que não tem C de A. Né? Então, só tem C de B. Então, aqui a gente tem uma inclusão. Ou menos a inclusão, tanto faz. Mas o ponto é, qual é a inclusão? A gente tem que pensar em que o elemento gerador aqui, ele está sendo levado em quem aqui? Então vamos pegar o gerador de H1 da interseção de A com B é um círculo, que faz assim. Bom, tem uma orientação aqui, mas na verdade não importa a orientação. É um detalhe. Se eu pegar esse gerador, eu tenho que ver que elemento que ele é em H1 de B. Então, se eu olhar para o B, esse cara daqui, esse círculo, ele está aqui, ele é um círculo em B. Como eu estou achatando B, como eu estou fazendo uma retração por deformação para esses dois círculos daqui, né, para esse buquê de dois círculos, eu vou olhar para a imagem desse círculo através dessa retração. Então, qual é a imagem desse círculo nessa retração? Vai ser esse círculo, depois eu faço esse, depois eu faço esse no sentido contrário, depois eu faço esse. Mas é homologia, né? Então isso é uma soma. Então, esse cara mais esse cara vai dar 0. E esse cara mais esse cara vai dar 2 vezes ele. Então, a homologia H1 de S1, S1, isso aqui é um H1 de S1, soma direta com H1 de S1. Onde esse daqui é gerado por esse círculo aqui, digamos, o círculo orientado, e esse daqui é gerado por esse círculo mal orientado. Tá? Bom, esses nomes orientado e mal orientado não são muito bons, mas, bom, esse círculo daqui A, esse círculo daqui, sei lá, alfa e esse círculo daqui beta. Então, esse cara daqui é gerado pelo alfa e esse cara daqui é gerado pelo beta. E a imagem desse x aqui vai levar em 0, alfa, mas vai levar em 2, beta. Né? Então, o que você pode dizer é que, bom, esse mapa aqui leva 1 em 0, 2. Então, a primeira coisa que você vê é que o núcleo desse mapa é 0. Esse mapa é injetivo. Então, o núcleo dele é 0, o que quer dizer que a imagem desse mapa aqui tem que ser 0. Ou seja, esse mapa aqui se fatoriza pelo 0, como essa sequência exata, essa homologia aqui tem que ser 0. Não tem outra alternativa. Então, isso aqui implica que o H2 de K é 0. Já o H1 ele é o conúcleo dessa aplicação. Né? Em outras palavras, o H1 vai ser
esse cara dividido pelo núcleo, que é a mesma coisa que a imagem. Então, o H1 vai ser, vamos chamar isso aqui de φ, o H1 de K vai ser igual, isomorfo a H1 de S1, wedge S1, sobre a imagem de φ. Ou seja, ele é um Z mais E sobre o ideal gerado por 0,2. Então, isso aqui vai ser, na primeira coordenada eu tenho só um Z, e aí na segunda coordenada eu estou quocientando por 2. Então, vai ser Z mais Z2. E o H0 é claro que é Z. Tá? Alguma dúvida? Bom, vamos calcular a homologia do toro, só para fazer um outro exemplo muito parecido, mas um pouquinho diferente. O toro, né, a gente pode pensar como eu identifico aqui e eu identifico aqui. Aí eu posso considerar dois conjuntos A e B muito parecidos, né? Então, o meu A, digamos, é um dígico assim, e o meu B é um conjunto assim. Então, de novo, agora eu vou fazer mais rápido, que eu já fiz. É muito parecido, né? Eu tenho que o A, bom, esse aqui é o A, e esse aqui é o B. Eu tenho que o A é retrátil, o B, ele se retrai para o buquê de dois S1s, e a interseção se retrai para um S1. E aí, de novo, pelo mesmo argumento, eu vou terminar com uma sequência parecida. Então, esse aqui é o meu toro, T2, eu vou terminar com a seguinte sequência. H2 de T2, H1 de S1, não, H1 de S1, H1 de S1, buquê S1, H1 de T e 0. Tá? Agora, né, a gente tem que ver que aplicação é essa. Aqui a gente tem um Z e aqui a gente tem um Z2. A gente tem que ver que aplicação é essa. Então, vamos pegar o nosso círculo e vamos ver que é o gerador da interseção, e vamos ver que mapa que ele induz no buquê de dois S1s. Bom, se eu pego um círculo daqui, né, que é o gerador, ele vai fazer o quê? O primeiro círculo ele vai e volta, o segundo círculo ele vai e volta. Então ele induz o mapa 0. Ele pega o gerador de S1 e leva em 0. Então esse mapa daqui, ele leva 1 em 0. Certo? Então esse mapa aqui é o mapa 0. Quando a gente tem um mapa 0, numa sequência exata, a gente pode dizer que a sequência ela se fatoriza pela aplicação 0. Mas, bom, isso quer dizer que aqui a gente tem um isomorfismo e aqui a gente tem um outro isomorfismo. Uma outra forma de ver isso, né, bom, se essa aplicação é 0, então o núcleo é tudo, então o núcleo tem que ser a imagem. Então a imagem é tudo. Então essa aplicação é sobrejetiva e injetiva. E, da mesma forma, para o outro lado. Se essa aplicação é 0, a imagem é 0, então o núcleo da próxima é 0, então ela tem que ser injetiva. Então a conclusão, né, é que a gente tem que H2 de T2 é isomorfo a Z, e H1 de T2 é isomorfo a Z ao quadrado. E pronto. E a gente sabe, claro, que H0 de T é igual a Z. Então, pronto. Na aula que vem a gente vai falar sobre graus de aplicações de SN para SN e de homologia celular. A gente vai falar sobre complexos celulares, que é uma forma muito mais fácil de fazer topologia. A gente vai falar da homologia celular e vai ver que a homologia celular é isomorfa à homologia singular. Valeu. Até a próxima aula.